Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amigos, neste vídeo a gente vai fazer um resumo de como que está a situação da reformulação no departamento de futebol do Vasco da Gama. Paralelamente a isto, a gente vai fazer aqui uma reflexão do que aconteceu no Vasco da Gama nesses últimos 18 meses aí. Bom, meus amigos, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, principalmente você que está descontente, você que não está satisfeito, faça parte dessa família, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, dê uma verificada aí no sininho, deixe ativado para vocês receberem as nossas notificações. Meus amigos, o Joel Santana, ele deu uma declaração no canal dele. O Joel Santana, técnico vitorioso, passou aqui pelo Vasco da Gama, sobre o Castan e sobre o Jorge Salgado. Eu acho que essa declaração aí do Joel Santana resume e traduz muito o que de fato está acontecendo no Vasco da Gama neste momento. Vamos abrir aspas aqui para o papai Joel. O Joel disse assim: Castan, o líder que não é líder. E quando ele cita o Jorge Salgado, ele fala assim: Jorge Salgado, abre aspas para ele, maior conversa fiada, ele é muito ruim. Declarações aí do Joel Santana. O planejamento para o ano de 2022, embora tenha canais aí parceiros aí que até já contratou o Diego Souza, e o torcedor do Vasco está pedindo, pelo amor de Deus aí, alguns torcedores que estão carentes para o Diego Souza vir. Hoje a gente tomou conhecimento que não existe nada com relação ao Diego Souza, inclusive aí a mídia trouxe isso para a gente hoje. E os detetives vascaínos esclareceram aí algumas situações de jogadores que estão sendo especulados no Vasco da Gama, como é o caso do Yuri, lá do CSA. Hoje, o jornalista lá do Detetives Vascaínos disse que o Yuri, o melhor volante da Série B, o cara que roubou mais bola, está muito próximo de permanecer no CSA. Aí a gente toma conhecimento que outro nome que foi especulado no Vasco da Gama, Yuri Castilho, atacante lá do CSA, é pouco provável que venha para o Vasco da Gama. Meus amigos, e não parou por aí. Camutanga se recusando a vir jogar no Vasco da Gama. O empresário do atleta falou: Camutanga só sai se verdadeiramente ele recebeu uma proposta boa aí, tanto para ele como para o Náutico. E é o seguinte, Camutanga tem contrato aí até 2022 com o Náutico, até dezembro. E aí, meus amigos, para a gente não dizer que não tem reforço chegando aí no Vasco da Gama, a gente simplesmente toma conhecimento que o Fernando Miguel abriu negociações sim para poder permanecer no Atlético Goianiense
o Atlético Goianiense estaria disposto aí mandar alguns refugos para o Vasco da Gama. Vai fazer uma lista para o Vasco da Gama, o Atlético Goianiense. E aquela situação que a gente falou do Diego Souza, jogador semi-aposentado. Aí não para por aí. A humilhação é tão grande. O Vasco caiu pela quinta vez. O Vasco passando uma vergonha. O Vasco vivendo de ilusão. E eu recebo hoje um vídeo da Dona Carol. Da Dona Carol. E um vídeo, né? Dizendo que os investidores, os parceiros aí que poderiam ajudar o Vasco da Gama, são investidores lá do Shark Tank. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. O Vasco foi do céu ao inferno nesses 18 meses. Porque a gente tinha um projeto para salvar o Vasco da Gama. A gente tem. E a gente vê esses golpistas aí tomando medidas e ações aí totalmente totalitárias, impedindo o torcedor de fazer uso aí das sociais do clube, fechando as dependências do Vasco da Gama. E cara, tão simples. A gente viu o Fábio Cordella conversando com o Marcelo. Desculpa, Levin, eu vou falar aqui. A gente viu o Levin fechando com o Giovinco, com o Balotelli, com o Yaya, com o Hulk. Olha o que o torcedor do Vasco merece. Olha o que o torcedor do Vasco está recebendo por conta desse golpe aí. É muito triste. O nosso Vasco da Gama, que lutou por negros e operários, o nosso Vasco da Gama, que simplesmente foi, durante muitos anos, uma referência no futebol brasileiro, sendo humilhado, sendo aí simplesmente subalterno, subserviente no futebol brasileiro. Você, torcedor do Vasco, não merece isso. E olha, gente, do fundo do meu coração, vou bater aqui nessa tecla até dizer chega. Eu espero que haja uma solução rápida, seja na justiça, que está aí comprometida com os golpistas, seja através dessa AGE, que é a solução mais plausível hoje. A gente precisa coletar essas assinaturas, ou nessa reunião aí do dia 14, porque o Vasco da Gama, ele não está mais no fundo do poço. O Vasco, ele está mergulhado num buraco negro. E simplesmente, meus amigos, para tirar o Vasco dessa situação que o Vasco da Gama está, que esses golpistas colocaram o Vasco, eles querem vender o Vasco, foi essa solução que eles encontraram. Só com muito trabalho, gente. Só com muito trabalho e muita dedicação. Faça essa reflexão. Essa é a verdade do departamento de futebol do Vasco da Gama. Qualquer coisa que passar disso aqui, eu vou até falar, infelizmente, é mentira. Eu agradeço pela sua atenção. Hashtag somos todos lunáticos. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E por questão de sobrevivência, tem que dar Vasco. Valeu.